No vídeo de hoje eu vou contar para você como que foi a experiência de vivermos o nosso primeiro furacão aqui nas Ilhas Caimã. Mas antes de falar sobre a experiência em si, vamos conversar um pouquinho sobre geografia e sobre física, talvez. As Ilhas Caimã estão localizadas no Mar do Caribe, uma região que possui bastante incidência de tempestades tropicais e furacões. Mas antes de eu te falar por que isso acontece, vamos clarificar uma coisa. Um furacão é um sistema circular de movimentação de ar em velocidade superior a 119 km por hora e com um diâmetro de centenas de quilômetros. Um furacão ele não surge do nada, ele é a evolução de uma tempestade tropical. E a classificação é a seguinte: ventos até 62 km por hora são considerados depressões tropicais. De 62 a 118 km por hora são considerados uma tempestade tropical. Acima de 119 km por hora são considerados então furacões, que são classificados de 1 até 5, podendo chegar a 252 km por hora. Vale lembrar também que furacões são diferentes de tornados. Os furacões se formam no mar e perdem força ao chegar na terra. Já os tornados, eles se formam em terra, eles têm um diâmetro muito menor, de cerca de 2 km, porém a velocidade deles é muito maior, podendo chegar até 400 km por hora. Vamos entender agora por que um furacão se forma. A gente já sabe que eles surgem no oceano. E o que acontece é que quando as águas dos oceanos esquentam acima de 27 graus, começa a ter mais evaporação dessas águas. Toda essa umidade que começa a subir é que forma as massas de ar que vão se tornando uma tempestade tropical e podem vir a se tornar então um furacão. É por isso que esses fenômenos acontecem com tanta frequência em regiões tropicais, como é o caso do Caribe, durante as estações mais quentes do ano. A temporada oficial de furacões começou no dia 1º de junho e vai até o dia 30 de novembro. Porém, as tempestades tropicais podem acontecer em qualquer época do ano. Uma coisa curiosa é que muitas pessoas saem da ilha durante essa temporada de furacões. São pessoas que possuem casas em outros lugares do mundo, então elas fecham as suas casas aqui nas Ilhas Caimã, acredito que fecham todos os as suas proteções contra furacões e vão viver nesses outros lugares enquanto está acontecendo essa temporada que pode ter a incidência então das tempestades e dos furacões. Isso acontece porque, por mais que não seja necessariamente um risco direto à vida, causa bastante desconforto quando uma tempestade tropical ou quando um furacão realmente passa aqui perto, além de, claro, pode causar diversos estragos. Uma última informação sobre furacões, eu quero compartilhar com vocês o furacão que causou mais estragos aqui nas Ilhas Caimã. Foi o furacão Ivan em 2004. Ele atingiu categoria 5 de força. Ele destruiu muitas construções aqui nas Ilhas Caimã, mesmo elas sendo preparadas para aguentar furacões fortes, e 2 pessoas morreram nessa ocasião. Agora eu quero contar um pouco para vocês como que foi o nosso processo de preparação para enfrentar o furacão Grace. A primeira coisa a se falar é que a empresa onde o Fábio trabalha nos deu muito apoio nesse sentido também. Eles possuem um manual bem completo com todas as instruções de preparação para a temporada de furacões e também todas as instruções de contingência caso a situação fique muito grave e a gente precise se locomover para um abrigo. Nesse manual há uma lista de itens que nós devemos ter em casa para garantir que a gente passe por essa temporada de furacões de forma mais tranquila. Entre esses itens estão água potável, comida enlatada, lanternas e baterias extras, porque os serviços de fornecimento de água e energia elétrica podem ser afetados durante e depois da passagem de um furacão ou tempestade tropical. A recomendação também é que o tanque do nosso carro esteja cheio para o caso da gente precisar ir para um abrigo. Nós devemos também preparar a nossa casa, isso quer dizer trazer todas as coisas que estão fora para dentro de casa, para evitar que essas coisas voem e quebrem algum vidro, e também fechar todas as proteções que são chamadas de Hurricane Shutters, que são proteções de ferro que estão nas janelas e nas portas. Então nós devemos fechar tudo isso para garantir que não aconteça nenhum dano na residência. Além disso, nós temos também um aplicativo de monitoramento de tempestades que foi parte muito importante da nossa preparação.
Ele mostra os furacões e tempestades que estão ativos tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico, e ele também vai mostrar então qual vai ser a rota prevista desse furacão ou dessa tempestade e como que está a velocidade dos ventos. Esse é o aplicativo que nós usamos para monitorar as tempestades tropicais. Aqui a gente consegue ver toda a lista de tempestades ativas no Atlântico e no Pacífico. Clicando na tempestade Grace, eu consigo ver toda a rota dessa tempestade. Olha só como ela passou bem pertinho das Ilhas Caimã. Clicando nesse ponto, eu posso ver qual era a velocidade da tempestade e eu consigo navegar para os pontos anteriores e ver a evolução dessa tempestade e também para os pontos à frente. Olha só. Assim que ela passou pelas Ilhas Caimã, essa tempestade se transformou num furacão de categoria 1. A tempestade Grace ainda está ativa e vai passar pelo México. Bom, acho que agora chegou a hora de contar um pouco para vocês de como que foi a nossa experiência. Desde segunda-feira a gente estava monitorando a tempestade Grace pelo aplicativo e nesse dia mesmo eu enchi o tanque do carro e fui às compras para garantir todos os suprimentos que a gente precisava. Na noite de terça-feira, então, a gente ficou acompanhando as notícias e as atualizações no aplicativo até que fomos tentar dormir. Eu completamente sem sucesso. Não preguei o olho até pelo menos umas 3 da manhã. Como a gente sabia que a Grace ia passar por aqui de madrugada, eu fiquei com muito medo que acontecesse alguma coisa enquanto a gente estava dormindo. Ali pelas 5 da manhã, eu pude ouvir que a tempestade estava se intensificando. Com os shutters todos fechados, a gente não consegue ver nada lá fora, apenas ouvir o barulho. E ali pelas 5 da manhã, então, quando realmente dava para ver no aplicativo que a tempestade estava aqui bem perto das Ilhas Caimã, a gente conseguiu ouvir muito mais barulho de vento e de tempestade. Em algum momento da noite, eu fui vencida pelo cansaço, dormi e acordei ali por volta das 9 horas da manhã. Já não havia mais barulho de tempestade e a nossa casa já estava sem energia elétrica. No início da manhã de quarta-feira, o pessoal falou no grupo da empresa do Fábio que o pior já tinha passado e que era recomendado que a gente abrisse as nossas portas para ver se tinha algum estrago na casa. Nós abrimos a porta da frente, então, e o que tinha era muita sujeira e um pouco de água acumulada no pátio do condomínio, mas sem nenhum estrago. Depois nós abrimos o shutter e a porta do nosso quintal e a situação era a mesma, muita sujeira, muitas folhas, mas sem nenhum estrago. Nós passamos então o dia todo da quarta-feira sem energia elétrica. E vale lembrar que aqui tudo é movido a energia elétrica, até mesmo fogão, não tem fogão a gás. Então é por isso que é recomendado que a gente tenha as comidas enlatadas para poder consumir sem ter que esquentar, sem ter que cozinhar efetivamente. No nosso caso, nós comemos arroz e feijão fresquinhos com uma farofa de milho com bacon que estava uma delícia. Mesmo frio, a gente não tem do que reclamar da nossa comida. Ali pelas 5 da tarde a energia voltou, mas foi muito rápido, só deu tempo de eu passar um café. Então a nossa quarta-feira foi repleta de vídeos engraçados no TikTok e leitura, né? Santo Kindle, que tem sua luz própria e me permitiu terminar um livro que eu estava lendo. Ali pelo final da noite a energia voltou novamente, a gente tomou um banho e assistiu alguns episódios de uma série, mas quando a gente estava indo dormir, uma nova queda. Nós dormimos, porém acordamos hoje com tudo restabelecido. A gente tem bastante sujeira para limpar agora, Caimã está se recuperando, houveram alguns incidentes com árvores, algumas regiões mais alagadas, mas no geral a gente não ouviu nenhuma situação grave devido ao furacão Grace que passou então por aqui. E essa foi a nossa experiência com o furacão Grace. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre a nossa vida aqui nas Ilhas Caimã.